Olá, boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais e demais plataformas digitais. Eu sou Elton Laude e estou aqui para mais uma edição de Eco Entrevista. Hoje iremos falar com o Dr. Norberto Pompermayer, ele que é o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid aqui de Lençóis Paulista, que vai falar um pouco para a gente de como está a situação, uma situação grave aqui na cidade. Estamos aí no limite da capacidade hospitalar e com os índices de infecções e internações cada dia mais altos. Só nesta semana, nos primeiros dias, aí já tivemos 9 óbitos, um número alarmante aí que ainda não tínhamos visto até aqui, nem na primeira onda e nesse início de segunda onda. Dr. Norberto, em primeiro lugar, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade de nos receber. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar o Elton. Nós aqui agradecemos a oportunidade de poder levar uma mensagem à população nesse momento em que as informações precisas são fundamentais para a gente continuar a tratar a pandemia da maneira adequada. Doutor, na segunda-feira, dia 29, completamos aí, coincidentemente, 1 ano do registro oficial do primeiro caso aqui em Lençóis Paulista. Foi no dia 29 de março de 2020. E eu gostaria de começar a nossa entrevista falando dessa mudança de comportamento e de percepção da realidade que temos visto na população, né? Lá em 29 de março, acho que todo mundo se lembra muito bem da confirmação desse primeiro caso, quanto ela causou temor, medo, apreensão na população, todo mundo recluso em suas casas, na época ainda no início da quarentena. E hoje, Lençóis, com mais de 7.800 casos confirmados até aqui, mais de 700 casos ativos, e chegando ao número aí alarmante de 90 óbitos até ontem, né, quarta-feira. E só que a gente percebe que a população parece que se acostumou a conviver com a pandemia, mas se acostumou da forma errada, né, sem as devidas precauções, né? O que o senhor acha que nos levou até esse cenário? A população, como também a classe científica, todos nós desconhecíamos essa doença. E aos poucos nós estamos com tantas informações, com tantas pesquisas no mundo inteiro, sabendo as nuances disso. Então houve a primeira onda, todo mundo se lembra, na 30ª semana do ano, o ano tem 52 semanas. Com 30 semanas, nós tivemos o ápice de 313 casos. Foi a primeira onda que a gente tentava abaixar essa onda para o serviço de saúde não estourar, né, não entrar em exaustão, e a gente conseguiu de alguma forma. E aí os números começaram a cair, a vida tem que voltar ao normal, todo mundo querendo aquela vida de volta, da confraternização, da aglomeração. Vocês se lembram dos grandes shows, dos espetáculos, dos jogos de futebol, de torcida, enfim, aquilo ficou no ano passado e esse ano também não vai ser diferente. Não podemos aglomerar. Vem aí, Elton, o segundo vírus, a variante, ele chama variante de Manaus, um vírus muito mais forte, que se propaga 2,5 vezes mais rápido, né? E que as pessoas adoecem muito mais. Então, na primeira onda, quem ficava doente eram os velhinhos, as pessoas que tinham comorbidade, outras doenças. Agora não. Vem esse vírus novo e nessa semana aqui nós atingimos a marca de mais de 700 casos. Então, nós estamos vivendo o dobro da primeira onda. Essa onda está sendo avassaladora. Todos nós estamos muito preocupados. Para falar a verdade, existe até um certo desespero. São pessoas de 30 anos de idade, 40 anos de idade que estão indo a óbito. As gestantes começaram a ser infectadas. Crianças com a doença. Então, crianças de pouca idade, né? Recém-nascidos aí, que a mãe está com Covid e passou a ter Covid também. Então, tudo isso nos traz um grande alarme. A velocidade, então, que as pessoas adoecem e precisam de oxigênio e precisam do hospital, é que está trazendo o desespero. Então, mais do que nunca,
o comportamento seguro. É você usar máscara, é você fazer a higienização das suas mãos, é você manter o distanciamento das pessoas. As pessoas continuam se aglomerando. Mesmo dentro de casa, estão se aglomerando. É um entra e sai de gente naquela casa. Poxa, o vírus não sabe se é teu vizinho, se é teu parente, se é teu amigo. Daqui a pouco nós vamos ter que usar máscara dentro de casa também. Ou você se restringe, se confina no sentido de manter o distanciamento. Não é, Elton, porque o mercado está aberto, a farmácia está aberta, que as pessoas têm que se aglomerar, se acotovelar na fila da lotérica, no caixa eletrônico do banco, todo mundo entra junto. Vão adoecer. E não vai ter atendimento para todo mundo. Porque o hospital, Elton, tem uma capacidade física. Nós estamos indo ao limite da capacidade física. E também nós dependemos de medicamentos, de equipamentos, de oxigênio. E todas as cidades estão na mesma proporção contaminadas. Todas as cidades. Então a nossa retaguarda de Botucatu, de Bauru, as nossas UTIs de Bauru que nos atendiam, a hemodiálise, não estão atendendo. Eles não dão conta do serviço deles. Como eles vão dar conta de nós? Então nós estamos por nossa conta. Lençóis Paulista está por conta própria. Não pode contar com mais ninguém. E você que nos ouve, você tem que saber que você está por sua conta. Se você contaminar, você está com risco, sim. Um risco altíssimo de não ter assistência. E se a assistência você conseguir, pode ser que não seja melhor. Nós já temos uma porta só no município. Não tem mais convênio, não tem mais particular, não tem mais nada. É uma porta só. E nós vamos pôr prioridade. Doutor, falando nessa questão de prioridade, uma outra coisa que chama bastante atenção é que lá em abril do ano passado, a gente via a Itália anunciando que, os médicos italianos anunciando que já tinham chegado ao ponto de estarem precisando escolher, infelizmente, quem eles iriam priorizar na hora de oferecer um leito de UTI que necessitava de respirador. As pessoas parece que ainda não se deram conta de que isso já está acontecendo no Brasil, em várias localidades e, inclusive aqui em Lençóis, no limite que estamos quase chegando nesse ponto também, né? As pessoas não têm essa consciência, né? Não é que vamos chegar, já chegamos. Já chegamos. Nós vamos fazer e já estamos fazendo escolhas. Muitos pacientes que estão na enfermaria mereciam UTI. Nós estamos com 22 pessoas em respirador. Não tem mais capacidade. Nossa UTI era para 10 leitos, aumentamos para 12. Aí criamos 6 leitos de semi-intensivo, que viraram intensivo. Como nós conseguimos fazer isso? Desmobilizamos as salas de cirurgia, só temos 2 hoje. Tiramos equipamento de ambulância. Fizemos de tudo para poder dar a atenção e aporte para 22 pessoas entubadas. Então, hoje nós estamos escolhendo, sim, entre dar atendimento para uma pessoa idosa de 80 anos ou para uma pessoa de 40. Nós temos que escolher entre um jovem solteiro e um jovem casado com 2 filhos. Quem que nós vamos entender? Quem nós vamos atender? O que tem 2 filhos ou o que não tem filho? A pessoa de 80 anos ou a pessoa de 40? Nós vamos atender a mulher de 38 ou a gestante de 22? Essa é a situação. Hoje, Lençóis Paulistas, sim, já escolhe, já está tendo que escolher. Estamos fazendo de tudo que vocês possam pensar. Estamos preparando toda a estrutura do hospital. Já desmobilizamos várias unidades de saúde e estamos levando os funcionários da saúde municipal para o hospital. Nossa última retaguarda, a nossa última trincheira. Mas a capacidade é limitada. Preparamos 70 leitos de enfermaria e 30 leitos para cuidados intensivos. É uma capacidade igual da Unesp de Botucatu. Mas só que os nossos recursos humanos
são limitados. Os nossos recursos em termos de medicação, de infraestrutura, estão no limite. A nossa equipe está começando a ficar cansada. Nós vamos ter que convocar voluntários. Nós vamos ter que convocar voluntários. Vou precisar dos médicos mais velhos, vamos precisar da enfermagem que está aposentada, enfermagem que é da rede privada, que são das empresas, aquele pessoal que está na cidade que pode ajudar, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, médicos. Em Brasília, Elton, até os dentistas estão ajudando. São valorosos profissionais. Lembro vocês que eles são cirurgiões dentistas. Lá em Brasília eles estão dentro do hospital ajudando também no atendimento às pessoas. Então nós vamos convocar sim a população a nos ajudar, porque não vai ter condições da gente manter esse nível de atendimento pela quantidade de pessoas doentes que estão chegando. Doutor, eu queria falar um pouco da ocupação hospitalar que o senhor já citou, só pegando aqui como base o boletim de ontem, quarta-feira. Dos 18 leitos de UTI lá disponíveis, tínhamos ocupação total e mais 3 pacientes internados naqueles leitos de UTI geral, que é aquela questão que vocês próprios já explicaram, de ter saído da fase de transmissão, mas ainda estar em situação delicada, né? O que elevou a capacidade para 116%. E dos 54 leitos de enfermaria, mesmo com aquela ampliação que aconteceu na semana passada, já com 55% de ocupação, 101%, portanto, a gente vê que a cada semana que passa a situação vai piorando, o comitê, todo esse pessoal da linha de frente mobilizada aí no enfrentamento, age para garantir o atendimento, mas não tem sido suficiente, né? O que tem faltado da parte da população a fazer com que a gente consiga garantir que a rede não entre em colapso definitivo de não ter mais o que fazer? O nosso sistema já está em colapso. O número de atendimentos diários do Covid, no PA Covid, está na média de 300 casos já faz uma semana. As pessoas têm aumentado a gravidade da doença, estão demandando mais por internação. Num único dia chegamos a internar 44 pessoas. Nós tivemos 10 altas, 2 óbitos, sobraram lá 32 pessoas. Então esses números eles mudam hora por hora, Elton, não é mais por dia. Então, num determinado momento nós estamos com 18 pessoas na UTI, logo em seguida se entuba mais 4 pessoas. Então, pessoas que chegam numa situação muito difícil, com a respiração muito comprometida. Então, nós já estamos assim. O que é que a população tem que fazer? É se autocuidar, ter autocuidado, ter atitude responsável, de manter distanciamento, de usar máscara, de não aglomerar, de fazer a higiene das mãos. Então nós temos que fazer higiene da mão a toda hora, não pôr a mão em tudo, não levar a mão à boca, a mão aos olhos, a mão no nariz. Então eu vejo pessoas sentadas na calçada, com a mão no chão, e em seguida você vê esse cidadão pondo a mão na boca, porque ele vai fumar, ele fica sem máscara, ele fica com 3 ou 4 pessoas fumando junto, né? Querendo entender sobre medicação, querendo entender sobre quem abre, quem fecha, quem tem que ser feito e deixar de ser feito. Eu entendo que todo mundo quer participar, todo mundo tem opinião, mas não tem autocuidado, não tem um comportamento seguro. Está na hora da gente entender, informação não falta. O seu comportamento tem que ser seguro, se proteja, se defenda. Não vai ter ninguém te defendendo. Ninguém vai te defender se você se expõe ao perigo, você se expõe ao risco, você se contamina. E pior, você contamina a sua família. Hoje, Elton, a Covid, nessa variante em Manaus, é doença da família, é doença que pega a casa inteira. Nós temos lá pai, mãe e filhos entubados na mesma UTI. E o dia que a gente tiver o sucesso de desentubar um desses, nós vamos ter que contar que a mãe morreu,
que o filho morreu. É uma tragédia. Aliás, a tragédia já era anunciada. Nós já tínhamos anunciado a tragédia, mas a gente não quis acreditar. A gente quis voltar ao normal. Aqui a gente quis voltar a se aglomerar, a fazer festa, a churrasquinho, a tomar cerveja. O vírus está no meio de nós. Nós temos que se defender. Não podemos se aglomerar. Temos que se cuidar. Atitude segura, responsabilidade, respeito. Respeito ao serviço público. Usou, sai. Deixa como recebeu. Não faça bagunça, não bata a boca. Não canse mais, não estresse o funcionário que está lá, que já está estressado. Contribua com o coletivo. Seja responsável pelo coletivo. Não faça o que não precisa. Já foi atendido, sai dali. Né? Não é mais questão de direito individual, é questão de sobrevivência. É questão do coletivo. É isso. Nós temos obrigação, depois nós temos direito. Não vem falar do meu direito. Pergunto primeiro qual que é a minha obrigação, qual é a minha responsabilidade. Desculpa, é bronca, é bronca. É bronca de alguém que está desesperado, que tem 45 anos de medicina e que nunca viu tanta gente sofrendo ao mesmo tempo. E muitos mais vão sofrer. Essa onda não termina antes do dia 21 de abril. Doutor, temos visto aí a cada semana as restrições ficarem mais rígidas. Agora em Lençóis e em outras cidades aí adotaram uma espécie de lockdown aos finais de semana, mas muito tem se comentado que o lockdown geral mesmo acaba sendo um negócio inevitável. Teremos que enfrentá-lo aí nas próximas semanas. O senhor concorda com isso? Estamos chegando a esse ponto? Nós temos que ter compreensão. Quem perdeu um ente da família, quem perdeu um amigo, quem perdeu um familiar, ele quer mais que feche tudo. E você tem que entender. Quem está lutando com a vida, que tem que levar o sustento para casa, que não tem outro jeito de levar o sustento para casa a não ser trabalhando, e ele sabe que ele vai perecer se ele não tiver o sustento, como vai mesmo, você também tem que entender. O que eu preconizo é que não existe uma única medida salvadora. Não existe uma droga, não existe um medicamento, não existe uma atitude. É um conjunto, é um comportamento coletivo. Então, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Dentro do seu trabalho, fique no seu posto de trabalho. Não tem nada que ficar passeando dentro da fábrica. O cara da máquina 1 vai na máquina 2 e junta todo mundo no café, tira a máscara porque estão tomando café. Todo mundo vai aqui, Não, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Nós temos que manter o sustento da nossa família. Nós temos que manter a economia. Quer dizer que nós vamos parar a fábrica de oxigênio? Nós vamos parar a fábrica de medicamento? Nós vamos parar a fábrica de alimento? Não tem essa questão de lockdown. Para com isso. Eu entendo a politização da pandemia, mas ela é desnecessária. Agora a crise chegou mesmo, né? Então nós temos que manter a economia, nós temos que manter a saúde, nós temos que manter o atendimento, nós temos que manter o bom comportamento coletivo. Nós precisamos da ajuda da Câmara, do vereador, do prefeito, de todo mundo, da saúde, do funcionário público, do funcionário privado, né? Então, não tem problema ir na loja comprar uma camisa. O que tem problema é se aglomerar. Não adianta você estar comprando feijão aglomerado e a loja de camisa fechada. Nós podíamos manter tudo aberto, funcionando. Aliás, devia estar até por um período maior funcionando para não aglomerar. Não adianta eu fechar a lotérica 3 dias por semana e depois na segunda-feira todo mundo vai lá para pagar a conta e se acotovelar. Pelo contrário, devia ficar aberto até 10 horas da noite. Então eu sou contra a restrição. Quer dizer que a pessoa não pode andar a pé na praia, que é algemada, apanha, e o ônibus passando na avenida ali com 50, 60, 80 pessoas dentro. A pessoa sendo algemada na praça pública, sendo que o metrô está lotado.
Está todo mundo apinhocado em outros lugares. Não é a solução. Não é a solução. A solução é o comportamento seguro, é o comportamento coletivo, é a responsabilidade com o próximo que a gente tem. Eu não posso contaminar ninguém. Doutor, falando agora em relação à vacinação, temos aí em Lençóis um pouco mais de 6.500 doses aplicadas, contabilizando entre primeira e segunda dose, temos aí em torno de um pouco mais de 4.000 pessoas que já foram imunizadas, algumas ainda não receberam a segunda dose. O senhor acredita que esse avanço aí, essa evolução da imunização da população tem ocorrido num ritmo consideravelmente bom ou ainda dá para melhorar? Sempre é possível melhorar, com inteligência, né? Com disciplina. O Japão vai bem porque eles têm, além de inteligência, disciplina, né? Então, desculpa o tom da minha voz, a bronca, mas é a angústia que está no peito. Então, disciplina, inteligência, né? Protagonismo, essas coisas nós temos que ter, tá? Então, a vacinação, de maneira geral, está muito adequada, mas na ansiedade nossa, a gente já queria estar com toda a população vacinada. Se o mundo inteiro tivesse que tomar um copo de água mineral ao mesmo tempo, não tem. Não tem. Um copo de água mineral para a população inteira do mundo tomar ao mesmo tempo, não tem. Agora, a vacina, nós estamos conseguindo sim, a velocidade está boa. Os Estados Unidos saiu do pico de janeiro em 60 dias, né, de 4.700 mortes por dia, caiu para 600, depois que atingiu 2% de vacinação. Nós já estamos com quase 4%. A coisa aqui vai reverter, mas muita gente vai morrer até lá. A bronca aqui é para que você não se contamine. Agora. Não é hora, o hospital está lotado. Ainda não tem um remédio específico. Então, se cuide e espera a vacina. Pessoal de 69 anos, nesse fim de semana aqui, no domingo, lá na Facilpa, tem o drive-thru lá da vacina, né, com ordem, com organização, né? Vai funcionar. Vamos fazer o gesto vacinal até às 11 horas da manhã, com certeza todo mundo vai estar vacinado. A vacina tem funcionado bem, não aglomerem, né? Vai ter suficiente. Logo nós estamos vendo aí a pessoa de 67, 65 e vai baixando e nós vamos conseguir sim. Vai chegar mais vacina, a vacina vai acontecer, vai dar certo e vai dar resultado, Elton. Conforme a gente for vacinando a população, o número de casos vai cair. Então, eu acredito que nos próximos 30 dias essa onda passe, mas não termina. A Alemanha está começando a terceira onda. A gripe espanhola teve 3 ondas. Como diz o alemão, assim, né? 3 ondas teve a gripe espanhola, a segunda foi a pior. Então, isso são dados históricos. A gente tem que aprender com a nossa história. Não quer dizer que o Covid vai ser do mesmo jeito, mas até aqui parece que foi. Doutor, aproveitando o gancho da vacinação, só passar uma mensagem para quem nos assiste. Para quem ainda não viu uma publicação que a Prefeitura fez nessa semana, começou a circular por grupos de WhatsApp aí uma tabela com um cronograma de vacinação. Muitas pessoas acreditando que aquilo lá é informação que procede, mas na verdade não. Portanto, você que está aí aguardando de casa a hora de chegar a sua vez de se vacinar, fique atento aí aos órgãos oficiais, aos veículos de imprensa que transmitem a informação com credibilidade para não compartilhar fake news também, que acaba sendo um grande problema em meio à crise sanitária que a gente vive também, né, doutor? Falando agora da questão dos insumos, com esse grande volume de atendimentos aí, obviamente se consome muito mais medicamentos, EPIs que são descartáveis e todos os insumos necessários. Gostaria de tocar na questão do oxigênio, que tem sido muito comentada da possibilidade de falta e tal. Como que está o abastecimento em Lençóis e o que tem sido feito para garantir que esse importante recurso não falte aqui diante da gravidade da situação?
O lençoense devia conhecer mais, e tem muitos que conhecem. O nosso hospital sempre está tendo alguma melhora, sempre tem sido melhorado. Hoje nós temos uma rede de oxigênio muito boa, nós temos um grande reservatório, que em condições normais suporta tranquilamente todo o hospital, é bem dimensionado, foi bem tratado, nós temos um excelente contrato de fornecimento. Só que no meio de uma pandemia, tudo fica crítico. Então todos os nossos vizinhos estão também consumindo muito oxigênio. Então a carreta que vinha dia sim, dia não, de repente passa a vir cada 2 dias por semana. E isso nos traz preocupação. Nós estamos tratando essa questão, nós estamos conversando sempre com o fornecedor, estamos vendo alternativas e é perigoso, porque não adianta ter um grande reservatório, não adianta o tanque de gasolina do seu carro ser de 200 litros se o posto está fechado, né? Se não tem combustível. Então o oxigênio preocupa. Mais uma vez, o que é seguro é não adoecer, é não precisar de oxigênio. Mas é um ponto nevrálgico, é um ponto que causa muita preocupação para todos nós. Doutor, para a gente finalizar, essa entrevista está indo à hora agora no período da noite, gravamos ela no período da manhã, ainda não sabemos dos dados atualizados do boletim desta quinta-feira, mas diante da situação, imaginamos que não deva ter melhorado, né? E falando da questão hospitalar, já obtivemos a informação de que está havendo um movimento aí interno com a parceria da iniciativa privada, novamente a Bracel, para uma nova ampliação da parte de UTI do PAC, né? O que tem sido feito e quando esses leitos devem estar disponíveis? Além da Bracel, outras empresas têm nos ajudado também, e sem a iniciativa privada a gente não estaria conseguindo tratar dessas pessoas. Essas 20 pessoas, 22 pessoas que estão entubadas hoje, nenhuma estaria aqui. Nenhuma. E eu não sei qual teria sido o desfecho. Graças à iniciativa privada, nós temos a capacidade, adquirimos a capacidade de poder fazer esse atendimento. Do ponto de vista técnico, nós tivemos o presente de vários profissionais, jovens formados que escolheram Lençóis para viver, e a gente espera que aqui eles fiquem. Então são profissionais especializados em medicina intensiva, em cardiologia, em doenças infecciosas, enfim, nós temos hoje um corpo clínico jovem, né, que está aí na linha de frente. Os outros médicos como eu, né, estão ajudando também, mas não estão na linha de frente. E eu digo a vocês que nós só chegamos nesse momento aqui de poder estar atendendo todo mundo junto a esse esforço comum de todos. Esperamos que a diretoria do hospital mantenha-se firme, determinada. O trabalho é muito difícil, as contas são enormes, a preocupação de como nós vamos saldar esses compromissos nós estamos deixando para depois, mas existe, né? Existe a responsabilidade, sim. Entendo que o provedor, o diretor do hospital, bem como todos os funcionários do hospital, né, se preocupam em atender cada vez melhor, na maior quantidade possível, se preocupam também em abastecer, em ter recursos para poder fazer isso. Então a população pode e deve participar com doações, com trabalho, com alimentos, com rouparia para o hospital, com gêneros de higiene pessoal, fraldas, leite. A população deve e vai ser feito isso de uma forma organizada, mas eu já convido a população, quando for chamada, que faça suas doações para o hospital. O senhor não falou dos leitos. Sim. Com relação aos leitos, o salão de recepção do pronto atendimento do Covid, que foi mudado por um prédio de frente ao hospital, com a interdição da rua, nós vamos abrir ali 8 novos leitos, né? Então a parte de adequação deve terminar hoje por volta das 24 horas.
Amanhã estaremos fazendo a limpeza e começar a colocar mobiliário e equipamentos. Estamos lutando incessantemente para a compra de mais respiradores, de mais equipamentos. Deve entrar em operação a próxima semana a nossa primeira máquina de hemodiálise. Nós temos várias pessoas precisando de hemodiálise. Os familiares sabem como isso é duro, mas o prognóstico é esse. Então nós estamos dando o último aumento possível em termos de atendimento intensivo. É o último degrau que nós estamos conseguindo conquistar fisicamente, tá? Então vamos aguardar ansiosamente na próxima semana mais 8 novos leitos intensivos, que devem se encher automaticamente, né? Mas é o limite da capacidade. E esperamos que o comportamento de cada um, o comportamento da sociedade, a ação da vacina, que os governos entrem em harmonia, que as pessoas sigam pela mesma direção, que não hajam embates políticos, partidários, que não hajam embates ideológicos e que a saúde seja a prioridade de todos. Vamos sair todos juntos dessa pandemia. Doutor, então, se o senhor quiser fazer as considerações finais, transmitir mais uma mensagem aí de alerta à população, de cuidado, fique à vontade para a gente encerrar. Na verdade, acho que o que a gente tinha que falar sobre comportamento seguro e comportamento profissional de todo mundo, eu já abordei. Informação todos nós temos. Eu quero aproveitar esse momento agora para cumprimentar as pessoas de bem, cumprimentar as pessoas que têm um bom comportamento. Conheço muitas pessoas que estão em casa, trancadas há muito tempo, que saem só quando é necessário, que usam máscara, que ajudam o próximo, né? Eu queria cumprimentar essas pessoas, como eu queria cumprimentar os valorosos funcionários da saúde, público, privado, pessoal da Unimed, pessoal da saúde pública, pessoal do hospital, assistente social, a enfermeira, o psicólogo, a nutricionista, a farmacêutica, o médico, a médica, enfim, todo mundo, o administrativo desses serviços, todo mundo que está no comitê. Agradecer imensamente aí ao prefeito que tem valorosamente ficado à frente, sem temor, tem diuturnamente dado apoio a toda a questão do Covid, é muito preocupado, é determinado e eu espero que a gente não perca a fé, que cada um recorra também ao seu lado espiritual e vamos pedir, né, que todos os religiosos da nossa cidade, todo mundo, e você que tem fé, né, peça a Deus que nos proteja e que tudo isso passe logo. Agradeço mais uma vez ao ECO, agradeço a oportunidade, ao Elton que está aqui, a todo o pessoal técnico do ECO, né, que levem a boa mensagem, que levem a mensagem de otimismo, mas que não deixe de também cobrar aquilo que tem que ser cobrado de todos. Muito obrigado. Obrigado pela participação, doutor. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. E fica aqui o alerta, como vocês puderam acompanhar na entrevista com o Dr. Norberto, o poder público, com apoio da iniciativa privada, mais uma vez está se mobilizando para ampliar, garantir atendimento à população de Lençóis Paulista, mas como o próprio doutor aqui já deixou claro, é um esforço final. Se não passar a haver um comprometimento contundente de todos nós, população, sociedade em geral, começaremos a ver nossos entes queridos, nossos amigos, colegas de trabalho, simplesmente morrendo nos corredores do hospital por falta de vagas. Eu acho que ninguém quer isso. O que tem faltado para todo mundo talvez seja um pouco de consciência e empatia com a dor do próximo. Você que ainda não teve, felizmente, um caso aí na sua família, no seu ciclo de amizades, pense nas pessoas que já perderam ao longo desse quase um ano aí, completaremos um ano do primeiro caso aqui em Lençóis na próxima segunda. Pense na dor dessas pessoas e passe a agir com um pouco mais de responsabilidade. O enfrentamento dessa pandemia não é uma responsabilidade só do poder público, só da iniciativa privada que tem contribuído muito. É uma responsabilidade de todos nós e se não houver
a participação de todos, não chegaremos ao fim disso tão cedo. Por hoje vamos ficando por aqui, desejo uma boa noite a todos e até a próxima.